O frio do início do inverno em Chicago penetrava em cada costura das suas roupas, assentando como uma fina camada de gelo sobre tudo, recusando-se a derreter, recusando-se a diminuir, agarrando-se em vez disso à sua pele e aos seus pensamentos. Eram 22 dólares, mas dentro do Lexington a luz ainda brilhava quente e dourada. O ar estava pesado com o cheiro de manteiga quente, alho queimado, vinho tinto e perfume caro. A atmosfera parecia pesada, como se não conseguisse se livrar da mistura de elegância e exaustão. O suor escorria silenciosamente sob a camisa preta justa que se agarrava ao corpo da empregada, misturando-se com o perfume barato que ela usava e a fadiga oculta que carregava. Rachel Monroe estava de pé há 11 horas seguidas, os seus passos repetindo-se como um programa gravado nos seus ossos, enquanto ela navegava pela sala de jantar lotada, onde as pessoas riam, faziam pedidos, brindavam e fingiam se importar umas com as outras. Ela movia-se com o ritmo de alguém que se treinou para ler as necessidades dos clientes antes que eles soubessem como expressá-las. A parte inferior das costas latejava, as panturrilhas ardiam e o sorriso ensaiado que ela usava há quase 3 anos neste trabalho começava a rachar nos cantos. Mas ela não podia abrandar. Não esta noite, Botebit. Não quando as suas gorjetas decidiriam se ela poderia pagar o aluguer ou passar mais uma semana temendo a batida furiosa do seu senhorio e as chamadas telefônicas sem resposta que se seguiriam. A sala de jantar principal do Lexington fervilhava com a mesma energia de sexta-feira à noite de sempre. Os homens afrouxavam as gravatas após negócios que talvez não fossem tão limpos quanto pareciam. Casais se olhavam à luz das velas, tentando recuperar sentimentos que o tempo já havia levado embora. Turistas tiravam fotos de suas refeições como se fossem marcos históricos. Rachel passava por tudo isso. Uma bandeja de prata equilibrada sem esforço em uma mão, passos firmes, palavras precisas, expressão amigável, mas nunca familiar demais. Ela tinha aprendido a ser invisível, pois qualquer boa empregada de mesa deve estar presente no momento em que surge uma necessidade, mas desaparecer rapidamente para proteger a privacidade do cliente. Talvez fosse por isso que ela o notou imediatamente. Mesa 19, escondida no canto mais distante, atrás de uma divisória de madeira que a protegia da sala de jantar principal, a mesa reservada para aqueles dispostos a pagar mais por discrição. Julian Roth, ela o havia servido 3 vezes nos últimos 2 meses, sempre da mesma forma. Chegava pontualmente às 9 horas, sempre sozinho, exceto pelo guarda-costas sentado na mesa ao lado. Pedia um bife mal passado e uma taça de Cabernet Sauvignon. Deixava uma gorjeta de exatamente 20%, nunca levantava a voz, nunca chamava um empregado com um estalar de dedos, nunca causava uma cena. No entanto, todos os funcionários sabiam que a mesa de Julian Roth exigia a precisão de um procedimento cirúrgico, porque nas raras ocasiões em que alguém trazia o vinho errado ou o interrompia durante um momento de reflexão silenciosa, não era despedido, mas a sua escala era alterada, a sua secção reatribuída. Como se uma mão invisível reorganizasse os seus turnos sem uma palavra de explicação. Rachel tinha aprendido a não fazer perguntas sobre homens como Julian Roth. Numa cidade como Chicago, onde as famílias mais poderosas estavam ligadas a coisas que ninguém queria mencionar em voz alta, sobreviver significava baixar os olhos e manter as observações guardadas para si. Ela sabia que ele era importante de uma forma que nunca aparecia num formulário de impostos. Sabia que o ligeiro sotaque no final das suas frases sugeria a costa leste, um lugar onde os segredos nunca morrem, apenas adormecem. Sabia que o fato, à medida que ele usava, custava mais do que os seus ganhos combinados de meio ano. E naquela noite, ela sabia que algo estava diferente. Se ainda está no ouvir e sente que esta história toca algo dentro de si, reserve um momento para subscrever o nosso canal, curtir e partilhar este vídeo para que possamos continuar a trazer histórias comoventes todos os dias. E se não for pedir muito, poderia dizer-me de onde está a assistir. Deixe um comentário abaixo e diga-nos a que canto do mundo esta história chegou. Valorizamos cada palavra que partilha conosco. A primeira vez que Rachel serviu Julian Roth foi numa noite em meados de outubro, quando o vento ficou forte e os galhos nus projetavam longas sombras na calçada de pedra do lado de fora do Lexington. Ele entrou às 21h55, assim como fez esta noite, sem fazer barulho nem chamar atenção.
No entanto, sua presença parecia comprimir o ar ao seu redor. A porta de vidro se fechou atrás dele, bloqueando o vento, e todos os olhares na seção VIP pararam por um instante. Julian não era bonito no sentido convencional. O seu rosto tinha uma nitidez clássica, angular, com olhos profundos e escuros, não frios, mas penetrantes o suficiente para fazer uma pessoa se sentir vista de uma forma que desnudava as suas defesas. Ele era alto, de ombros largos, movendo-se com a precisão de alguém que calculava cada passo antes de dar, sem desperdiçar nenhum movimento. Ninguém o apresentou a Rachel. Ninguém precisava de dois homens como Julian, que não precisava de nomes para ser reconhecido. Sentou-se à mesa 19, desdobrou o guardanapo de seda branca no colo e não olhou para o menu. Rachel aproximou-se com uma bandeja de água, seguindo o protocolo, embora o seu coração batesse visivelmente mais rápido naquela noite. Boa noite. Prefere água com ou sem gás? A pergunta familiar saiu dos seus lábios no mesmo tom calmo que sempre usava, embora sentisse um leve aperto nos ombros. Julian levantou a cabeça e, por um breve momento, os seus olhos encontraram os dela. Ainda sem gelo. A sua voz era baixa, calorosa, não alongada como a de um sulista, nem cortante como a de alguém do norte, mas suavizada de uma forma que a fez inclinar-se ligeiramente sem querer. Ela virou-se para servir a água, observando o pedido que ele transmitiu sem nunca o ter dito. Bife mal passado, sem molho, legumes assados extra, um copo do Cabernet Sauvignon mais caro da lista. Tudo levou menos de um minuto, sem palavras desperdiçadas, sem pedidos incomuns. Mas Rachel sentiu que acabara de entrar num espaço sem sinalização. Nas visitas que se seguiram, Julian chegou na mesma hora, pediu a mesma refeição e sempre tinha o mesmo homem sentado a uma mesa de distância. Uma figura grande e silenciosa, vestida de forma simples o suficiente para desaparecer no fundo. Tony, alguém que Rachel nunca tinha visto, desviou o olhar da sala por mais de 3 segundos. Julian nunca perguntou por Rachel pelo nome. Mas na sua segunda visita, quando ela se aproximou da sua mesa, ele disse: Você foi a empregada naquela noite. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ela acenou com a cabeça, alisando instintivamente o cabelo, e imediatamente se ressentiu por ter feito isso. Ótimo! Você trabalha de forma muito profissional. Foi tudo. Sem sorrisos, sem floreios educados. No entanto, as suas palavras permaneceram com ela durante toda a noite, uma pequena chama no frio. Após cada uma das visitas de Julian, Rachel tentava tratá-lo como qualquer outro cliente, mas sabia que o observava mais de perto do que deveria. Ela reparava na maneira como ele cortava o bife, como se cada movimento tivesse peso, na maneira como inclinava o copo de vinho para que a luz roçasse a superfície antes de prová-lo. A maneira como os seus olhos percorriam a sala antes de voltarem ao centro, mapeando saídas e pessoas com eficiência silenciosa. Juliane falava muito pouco, mas cada palavra tinha um propósito. E Rachel sentiu algo que não se permitia articular. Este homem não vinha aqui apenas para jantar. Algo existia por baixo da caxemira, por baixo dos sapatos italianos polidos, uma camada de silêncio espessa como gelo, escondendo algo muito maior do que refeições requintadas ou vinho caro. Julian era o tipo de homem que fazia os outros acreditarem que não precisava de proteção. E, no entanto, tinha o Tony. E para Rachel, essa foi a primeira peça do puzzle que a fez prestar mais atenção do que deveria. Ele não era caloroso nem acessível, mas num mundo tão barulhento e artificial como o Lexington, em qualquer noite, o seu silêncio tinha um poder que ela não podia ignorar. E então, como sempre, ele terminou a sua refeição, deixou a gorjeta exata, levantou-se e desapareceu na noite de Chicago como se nunca tivesse estado lá. No entanto, a sua presença nunca saiu realmente da sala. E no fundo do seu instinto, Rachel sabia que um dia teria de escolher entre ser silenciosa como ele ou quebrar esse silêncio. A quarta vez que Julian Roth apareceu no Lexington. O frio era tão intenso que uma espessa camada branca de gelo se agarrava às portas de vidro do restaurante como uma folha de papel embaciado. Lá fora havia vento e neve. Lá dentro havia o brilho quente da luz amarela e o suave tilintar dos talheres contra a porcelana. Rachel sabia que ele viria, como sempre, exatamente às 21 horas. E exatamente naquele momento, Julian entrou,
com o seu sobretudo cinza-carvão sobre os ombros, luvas de couro nas mãos, indo direto para a mesa 19, como se toda a sala não passasse de um cenário. Tony o seguia como uma sombra, com a mesma postura calma e tranquila. Mas, naquela noite, apenas 5 minutos depois, Rachel percebeu que algo estava errado. Não com Julian, mas com Tony, o homem que ela antes acreditava ser capaz de ficar imóvel como uma pedra durante toda a noite, mas que agora enfiava a mão no bolso interno do casaco e atirava sem pegar em nada. Na terceira vez, ela não conseguiu mais fingir que era um hábito inconsciente. Ela passou pela mesa deles pela primeira vez para reabastecer a água, pela segunda vez para verificar a vela e pela terceira vez para servir a entrada. Cada passagem era justificável, breve o suficiente para passar despercebida, mas longa o suficiente para ela observar. Tony já não mantinha a postura de um homem em guarda. Os ombros encolhidos, a perna balançava com um ritmo irregular. Quando Julian dizia algo, Tony apenas acenava com a cabeça sem olhar nos olhos, o maxilar cerrado, os músculos se movendo como se estivesse a ranger os dentes. Quanto mais ela observava, mais certa ficava de que não era apenas uma noite ruim para o guarda-costas. Ela trabalhava no setor de serviços há tempo demais para não reconhecer quando alguém estava a esconder algo. Havia gestos que só aqueles que viviam por trás da cortina da hospitalidade podiam perceber. A maneira como Tony olhou para o relógio pelo menos 3 vezes em menos de 10 minutos era reveladora. Cada olhar demorava mais do que o necessário, como se estivesse a fazer uma contagem regressiva. Julian permaneceu inalterado, cortando o bife com movimentos suaves e precisos, comendo no mesmo ritmo moderado, sem pressa, sem relaxar. Ele não revelou nenhum sinal de que tivesse notado algo de anormal a acontecer ao seu alcance. Mas Rachel notou, e a sensação agarrou-se a ela como neve presa nos solados dos seus sapatos, fria e imóvel. Ela questionou-se se deveria dizer algo ao gerente, mas depois lembrou-se da reorganização silenciosa dos horários dos funcionários sempre que alguém cometia o mais pequeno erro com a mesa 19. Ninguém dizia nada em voz alta, mas todos compreendiam. Este não era um homem para ser incomodado. E Rachel, embora todos os seus instintos gritassem um aviso, optou pelo silêncio e continuou observando até ver Tony atender uma chamada secreta. Ele não levou o telefone ao ouvido, apenas olhou para o ecrã debaixo da mesa antes de fechá-lo. Ela podia ver o seu polegar movendo-se rapidamente sobre o ecrã, como se estivesse a digitar. Não é uma mensagem inocente, não vinda deste homem. 1 hora depois, quando Julian pediu outro copo de vinho, Rachel aproximou-se com a sua habitual compostura, mas a sua mente girava com detalhes dispersos. O guarda-costas mudou a cadeira para ter uma visão clara da porta dos fundos, continuava a olhar para o relógio, evitava o contato visual, digitava rapidamente no telemóvel, e algo na completa inconsciência de Julian deixava-a ainda mais inquieta. Se um homem como ele não percebia, então ou estava a optar por não perceber, ou estava a ser mantido no escuro. Ambas as possibilidades eram perigosas, e Rachel, que não tinha qualquer significado neste mundo, viu-se a temer por um homem que nunca tinha dito o seu nome, mas que permanecia nos seus pensamentos de uma forma que ela não conseguia explicar. Ela ficou atrás do balcão de atendimento, com a mão apoiada no jarro de água, enquanto seus olhos permaneciam fixos no canto sombreado onde ficava na mesa 19. Os detalhes dispersos não estavam mais dispersos. Eles começaram a se ligar em algo que apertou seu estômago. Tony não era mais a parede inabalável que ela acreditava que ele fosse. Ele estava fazendo outra coisa, algo que não pertencia a um protetor leal. Ela viu-o olhar para o relógio novamente, rápido e preciso, como se estivesse a contar cada minuto. Então, um estranho apareceu. Vindo da direção do banheiro masculino, um homem de meia idade emergiu tão comum que ninguém teria motivos para olhar 2 vezes. Seu cabelo era curto, um pouco ralo, e ele usava um casaco de lã muito pesado para a temperatura dentro do restaurante. Ele não olhou em volta, não prestou atenção ao menu ou à luz das velas. Simplesmente caminhou em direção à mesa onde Tony estava sentado, sem dizer nada. Rachel estava a levar a sobremesa para a mesa 4 quando viu. A mão do estranho deslizou para o bolso do casaco e tirou um envelope amarelo claro, fino e dobrado com precisão. Sem logótipo, sem escrita, nada que chamasse a atenção nos correios.
Mas aqui, neste momento, não podia ser comum. Tony não ficou surpreendido. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, aceitando o envelope num movimento fluido, sem hesitação. O gesto era demasiado praticado para ser acidental. O envelope desapareceu no bolso interior do colete por baixo do casaco, tão rapidamente que se Rachel não tivesse olhado exatamente no momento certo, não teria visto. O estranho não se demorou, não falou, apenas se virou e caminhou em direção ao bar, onde a luz fraca engoliu o seu rosto na sombra. Rachel ficou paralisada por alguns segundos, com a respiração ofegante. Ela tentou convencer-se de que poderiam ser documentos pessoais ou documentos confidenciais de trabalho, qualquer coisa inofensiva. Mas algo na suavidade daquela troca tornava impossível acreditar na sua própria garantia. Numa cidade como Chicago, onde tudo poderia ser uma máscara, os menores detalhes eram frequentemente as confissões mais evidentes. E Tony acabara de receber algo que não deveria ser visto à luz do dia. Quando ela voltou para a mesa de Julian, o segundo copo de cabernet dele já estava mais da metade vazio. Ele ainda estava sentado ereto, com uma expressão calma, concentrado no sabor do bife mal passado. Mas Rachel já não olhava para ele como antes. Ela olhava para ele como alguém olharia para um belo quadro pendurado na parede, que poderia cair a qualquer momento se o prego se soltasse. Ela não tinha certeza se a sua interpretação estava correta, mas tinha vivido o suficiente para saber que havia sinais que uma pessoa simplesmente não podia ignorar. Como a maneira como Tony agora mantinha a mão perto do bolso interno, não mais apoiando as duas mãos na mesa como costumava fazer. Como a maneira como seus olhos se desviam para a entrada, depois para a porta dos fundos, onde os funcionários entravam e saíam, como se cada porta fosse uma saída ou uma ameaça. Rachel nunca imaginou que se encontraria em um momento como este. Ela era apenas uma empregada de mesa a tentar ganhar gorjetas suficientes para pagar as contas e poupar para uma vida mais estável. Ela não pertencia a um mundo onde envelopes trocavam de mãos nas sombras ou olhares carregavam. Se ficasse em silêncio e algo terrível acontecesse, nunca se perdoaria. Atrás dela. O som suave do papel a ser desdobrado rompeu o ar como uma inspiração silenciosa, e o mundo inteiro pareceu parar com Rachel, à espera do que viria a seguir. Rachel ficou atrás do balcão, fingindo polir uma taça de vinho, embora seus olhos nunca saíssem da mesa 19. Julian levantou-se, sem pressa, sem brusquidão, sem chamar atenção. Ele simplesmente ficou de pé, como se tivesse terminado a refeição e estivesse pronto para sair. Rachel prendeu a respiração. Se ele saísse pela porta da frente, tudo permaneceria dentro de uma margem mais segura, embora chamasse atenção. Mas se ele se dirigisse para as traseiras, a direção para a qual Tony continuava a olhar. Julian deu 2 passos à frente e, de repente, virou à esquerda em direção às portas duplas que davam para a cozinha. O coração de Rachel parou. Não. Ela queria gritar, mas a garganta fechou-se. A passagem pela cozinha levava diretamente ao beco atrás do restaurante, o mesmo lugar onde ela acreditava que uma armadilha a esperava. Ela tinha escrito claramente para não usar a porta dos fundos. Por que ele iria direto para lá? Mas quando a mão de Julian empurrou a porta giratória, Rachel percebeu algo. Ele não estava a se dirigir para a saída de emergência que levava ao beco. Ele virou bruscamente em direção ao elevador de carga. A passagem estreita usada apenas pela equipe para transportar suprimentos para a garagem no subsolo. Uma rota escondida tão fácil de passar despercebida que mesmo guarda-costas desatentos raramente a notavam. Julian não estava a cair na armadilha. Ele estava a passar por baixo dela. A cabeça de Tony se ergueu bruscamente. Naquele instante, os seus olhos frios acompanharam o movimento de Julian. E pela primeira vez naquela noite, Rachel viu um pânico genuíno passar pelo rosto dele. Ele conhecia o elevador de carga. Sabia que se Julian chegasse ao porão onde o carro blindado dele esperava, toda a emboscada planejada para o beco iria por água abaixo. Tony levantou-se de um salto, a cadeira rangendo alto o suficiente para que vários clientes virassem a cabeça. A sua fachada de calma se despedaçou. Ele gritou, a voz trêmula de tensão. Senhor, essa não é a saída. Mas Julian não olhou para trás. A sua sombra desapareceu pelas portas da cozinha, decisiva e fria. As portas balançaram e fecharam-se atrás dele com uma finalidade suave e mortal. Tony não perdeu um segundo.
Ele lançou-se para a frente como um predador solto da sua jaula, a mão direita mergulhando por baixo do colete, ignorando os olhares assustados à sua volta. Ele sabia que tinha perdido o elemento surpresa. Rachel congelou atrás do balcão, apertando o pano de prato com tanta força que seus dedos empalideceram. Ela viu os olhos de Tony se voltarem para essa estação de serviço por um breve momento antes de ele invadir a cozinha, com um olhar cheio de suspeita e violência. Ela havia interferido no jogo deles, e agora o rei havia escapado do xeque-mate. Tony se afastou da mesa como um animal sentindo o perigo no ar. Não havia mais tranquilidade, nem postura composta. Ele atravessou a sala com passos rápidos, a mão direita deslizando para dentro do casaco, onde Rachel tinha a certeza de que ele escondia algo que não tinha lugar num restaurante. Ninguém na sala de jantar percebeu nada de anormal. Alguns convidados olharam devido ao barulho alto da cadeira, depois voltaram para o seu vinho e conversas. Mas Rachel viu tudo. Ela viu o andar de Tony transformar-se numa corrida contida, a sua tentativa de parecer calmo falhando ao aproximar-se da porta por onde Giuliani tinha passado. Instintivamente, ela virou a cabeça para as portas giratórias. Elas ainda estavam a se mover ligeiramente, não estavam totalmente fechadas. Mas Julian tinha desaparecido. Ela não sabia o que ele estava a fazer, se alguém estava à sua espera lá dentro, ou se ele tinha um plano para combater essa traição. Tudo o que ela sabia era que Tony tinha percebido algo no movimento de Julian e estava a perder o controle. Tony passou pelas portas e desapareceu na área dos funcionários. Rachel viu-o pegar no telemóvel, os dedos correndo pela tela, como se acionassem uma série de ações preparadas muito antes daquela noite. O ar na sala de jantar mudou novamente. Não porque alguém falasse, mas porque, no canto direito do restaurante, outro homem se movia. Um empregado que ela nunca tinha visto antes. Camisa branca, gravata preta, o mesmo uniforme dos funcionários, mas as roupas não lhe serviam bem. A gola estava torta e os sapatos não eram do tipo exigido pelo Lexington. Rachel tinha a certeza de que ele não trabalhava ali. Ele saiu da área do bar com 2 passos naturais, carregando uma bandeja de vinho vazia, mas os seus olhos o traíram. Estavam fixos num objetivo. Ele se moveu em direção ao corredor que levava à porta dos fundos, na mesma direção que Tony, no mesmo momento. Mas, ao ver a corrida frenética de Tony, o homem hesitou. O falso empregado, percebendo que a armadilha tinha falhado, misturou-se nas sombras e fugiu. Rachel começou a tremer. Agora sentia. Tinha tropeçado em algo muito maior do que poderia imaginar. Isto já não era apenas a traição de um guarda-costas ou um aviso rabiscado num pedaço de papel. Era um plano coordenado com vários intervenientes, e Julian, a menos que estivesse preparado, iria cair diretamente na armadilha deles. Ela queria ligar para alguém, mas para quem? A polícia. Levariam pelo menos 10 minutos para chegar, se é que acreditariam nela. A gerência. Eles nem sabiam quem Julian realmente era. Ela poderia persegui-los, mas para fazer o quê? Impedir Tony, confrontar o falso empregado. Ela não tinha arma, nem plano. E o mais importante, não sabia se sobreviveria se envolvesse mais nisso. Mas não podia ficar parada. Não depois de escrever aquela mensagem. Não depois de Julian ter confiado nela o suficiente para agir de acordo com ela. Ela saiu do balcão e caminhou rapidamente em direção à cozinha, parando a 3 passos das portas duplas. Através da estreita abertura entre elas, ela não viu nada. Nenhum barulho estranho, nenhum grito, nenhum pânico, apenas silêncio, denso como a noite. E então, de algum lugar lá dentro, ela ouviu o barulho metálico suave de algo batendo no chão, pequeno, mas agudo o suficiente para parar o seu coração. Rachel encostou as costas na parede, os dedos apertando a borda do avental, a mente a girar. Ela não sabia o que estava a acontecer atrás daquelas portas, mas sabia uma coisa. O plano tinha fracassado e agora tudo estava prestes a mudar. Ela esticou os ouvidos para ouvir até mesmo o menor ruído. Não havia tiros, nem gritos, apenas um silêncio estranho e prolongado que lhe causava arrepios. Após um momento, a porta se abriu. Mas não foi Julian quem saiu. Foi Rick, um dos cozinheiros assistentes. O seu rosto parecia um pouco pálido demais. Os seus olhos olhavam para trás antes de pousarem em Rachel, como se ele não conseguisse registrar totalmente a sua presença. Ele caminhou rapidamente, sem dizer nada, sem cumprimentar ninguém,
desaparecendo em segundos pelo corredor em direção à área de armazenamento dos funcionários. Rachel entendeu então que algo havia acontecido dentro da cozinha e Rick não queria se envolver nisso. Ela virou-se caminhando rapidamente em direção ao vestiário, cada passo pressionando o chão frio sob os seus sapatos. O seu turno tinha terminado há mais de 20 minutos, mas ninguém a impediu ou fez perguntas. Todo o restaurante parecia paralisado por uma atenção que apenas os mais perspicazes podiam sentir. Ela tirou o avental, desprendeu o crachá, dobrou a toalha de ombro e colocou tudo cuidadosamente no seu armário. As suas mãos ainda tremiam. O seu coração ainda não tinha voltado ao ritmo normal. Vestiu o casaco de lã, enrolou o cachecol com força e saiu pela porta dos fundos. A neve caía em flocos finos como cinzas. O estacionamento atrás do restaurante estava quase vazio. Apenas alguns carros solitários espalhados pelo pavimento escuro. Rachel atravessou o pátio de tijolos, as suas botas deixando marcas fracas na neve fresca. Ela não tinha trazido o carro, como de costume. O seu apartamento ficava a cerca de 6 quarteirões de distância, e ela costumava ir a pé para casa para economizar cada centavo que podia. Mas naquela noite, cada passo parecia mais pesado. O vento passava por baixo da gola e pelas camadas do cachecol, trazendo um frio úmido que parecia alguém passando os dedos pela sua pele. Ela acelerou o passo com a postura rígida e os olhos fixos à frente, embora não conseguisse evitar olhar por cima do ombro de vez em quando. No início não havia nada, mas quando ela virou na terceira quadra, a sensação se instalou nos seus ossos. Alguém a seguia. Não eram passos claros, nem uma voz, nem mesmo um movimento definido. Apenas a sensação inconfundível de olhos pressionados contra a nuca dela, seguindo-a, memorizando cada movimento. Ela parou, fingindo ajustar o cachecol. Lançou um olhar discreto para trás. Mas a rua estava vazia, exceto por um fraco poste de luz e um carro estacionado. Ela retomou a caminhada, desta vez mais rápido. A inquietação não desapareceu. Pelo contrário, intensificou-se, como se cada passo que ela dava deixasse uma marca que outra pessoa estava a seguir. Quando ela virou na viela estreita atrás do seu prédio, o seu coração disparou. A luz ali estava apagada há uma semana. E naquela noite, a escuridão parecia uma cortina pesada o suficiente para engolir qualquer coisa. Ela apressou-se, os sapatos a rasparem o betão, parando apenas quando chegou à porta de ferro que dava para o corredor comum. Ao enfiar a chave na fechadura, ouviu um som fraco atrás de si, como um sapato a deslizar levemente sobre a neve. Sem pensar, virou-se. O beco continuava na escuridão total. Não havia ninguém ali, mas a tampa de um grande caixote do lixo perto do canto tremia ligeiramente, como se algo tivesse roçado nela. Rachel não esperou para descobrir o que era. Ela destrancou a porta, entrou rapidamente, bateu a porta e trancou-a. O seu coração batia forte contra as costelas, a sua respiração era curta e frenética, como se tivesse corrido. Ela ficou encostada à porta de metal fria por vários longos segundos, a ouvir. Nenhum passo, nenhuma batida. Mas a sensação permaneceu inalterada, tão vívida que não poderia ser imaginada. Alguém a tinha seguido e sabia exatamente quem ela era. Demorou quase 15 minutos até Rachel se acalmar o suficiente para se afastar da entrada. Ela acendeu todas as luzes do seu pequeno apartamento, fechou bem as cortinas, verificou as fechaduras da porta 3 vezes antes de se permitir respirar fundo. Tirou o casaco e o cachecol, mas manteve os sapatos calçados. Os seus pés estavam gelados, mas ela não conseguia desviar o olhar do telefone sobre a mesa. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem, nada de Julian, nada do restaurante. O silêncio era inquietante, um silêncio que pressionava o seu crânio. Ela ferveu água, serviu-se de uma chávena de chá, as mãos ainda trêmulas ao segurar a caneca. O aroma suave de menta subiu no ar, mas não fez nada para acalmar a turbulência que girava na sua mente. Quem a tinha seguido? Teria sido Tony, o falso empregado, ou outra pessoa? Alguém que ela ainda nem tinha notado. As perguntas ecoavam em seu peito sem respostas. Então, o telefone tocou. O som agudo rompeu o silêncio, assustando-a tanto que ela quase deixou cair a caneca. Ela pegou o telefone. Um número desconhecido apareceu no visor. Sem nome. Sua mão hesitou por um instante antes de ela aceitar a chamada e levar o telefone ao ouvido. Rachel Monroe. A voz era de uma mulher grave, firme, nem apressada nem calorosa.
Quem é? Rachel perguntou, tentando manter a calma, mas sem conseguir esconder a tensão na voz. Meu nome é Olivia. Trabalho com Julian Roth. As palavras a atingiram como um golpe. Ela apertou o telemóvel com mais força. Ele está bem? Um longo silêncio, quase da duração de um batimento cardíaco, passou antes de Olivia responder. Por enquanto. A maneira como ela disse isso fez com que, por enquanto, soasse mais assustador do que qualquer ameaça. Então por que está a ligar-me? Perguntou Rachel, baixando ainda mais a voz. Juliane leu o seu bilhete e, por causa disso, ele evitou uma armadilha. Olivia falou com clareza deliberada, cada palavra cuidadosamente medida. Sabemos que não está com eles, mas agora você se envolveu nisso e precisa fazer uma escolha. O pulso de Rachel acelerou. Uma escolha sobre o quê? Olivia não respondeu imediatamente. Outro silêncio lento e pesado preencheu a linha antes de ela continuar. Quero encontrar-me contigo, não por telefone nem em público. Precisamos ter certeza de que não estás a ser seguida, nem comprometida, e mais importante, precisamos conversar sobre por que Tony o traiu. Rachel ficou paralisada no meio da sua sala de estar. Ela não era uma agente, não era polícia, era uma empregada, uma mulher que por acaso reparou que algo estava errado e foi corajosa ou tola o suficiente para agir. No entanto, ali estava ela, à beira de dois mundos. Um era a vida simples e frágil que ela tinha construído com muito esforço. O outro era o mundo de pessoas como Julian, pessoas que viviam nas sombras, onde cada decisão tinha consequências. Não sei se posso ajudar mais, disse Rachel suavemente, embora algo dentro dela já soubesse que tinha cruzado essa linha. Vou enviar o endereço, respondeu Olivia rapidamente. Amanhã à noite, às 20 horas. Venha sozinha, não conte a ninguém. A chamada terminou antes que Rachel pudesse dizer mais alguma coisa. O ecrã escureceu. O seu apartamento ficou em silêncio novamente. Dentro dela, o medo se misturava com a curiosidade. A razão se misturava com algo mais profundo. Um fio fino e invisível a puxava para frente. Ela sabia que não era mais uma espectadora nessa história. E amanhã à noite tudo mudaria. Na noite seguinte, exatamente às 20 horas, Rachel estava em frente a uma pequena cafetaria em uma esquina tranquila, com uma placa de madeira desbotada pendurada acima da porta e um aviso escrito à mão na porta de vidro, manchado pelo tempo e pelo clima. Lá dentro, quase não havia clientes, apenas o zumbido áspero de jazz antigo a sair de um altifalante perto do balcão e uma luz âmbar quente a espalhar-se pelo chão de madeira gasto. Ela empurrou a porta, o sino tocando suavemente acima dela, e aquele único som pareceu tirá-la do mundo exterior. Julian estava sentado na mesa do fundo, inicialmente de costas para a entrada. Mas no momento em que ela entrou, ele levantou a cabeça como se sentisse a sua presença antes mesmo do sino tocar. Ele usava uma camisola preta sob um casaco de lã cinzento. O seu rosto estava composto como sempre, mas os seus olhos estavam diferentes desta vez. Reconhecendo algo, escavando algo, e por baixo de tudo isso, algo que se assemelhava à gratidão. Rachel aproximou-se e sentou-se à sua frente sem esperar por um convite. As suas mãos tremiam no colo, as palmas frias e úmidas. Julian observou-a por alguns segundos antes de falar. A sua voz era baixa, firme, sem hostilidade, mas com uma gravidade silenciosa que exigia atenção. Obrigado pelo aviso. Ela acenou com a cabeça, tentando esconder a tensão na sua postura, no seu rosto. Não tinha a certeza se estava a fazer a coisa certa, disse ela suavemente, quase num sussurro. Se não tivesse acreditado em mim, ou se eu estivesse errada, poderia ter piorado as coisas para si. Mas estou vivo, respondeu Juliane calmamente. O que significa que estava certa? Ele acenou com a cabeça lentamente, sem tirar os olhos do rosto dela. O que viu? Rachel engoliu em seco. Tony recebeu um envelope de um estranho. Ele estava a agir de forma estranha desde o momento em que entrou no restaurante, verificando o relógio repetidamente, e evitando o contato visual contigo, observando as portas constantemente. E então outro homem, fingindo ser um empregado, moveu-se ao mesmo tempo que tu te levantaste para sair. Eu não sei exatamente o que eles estavam a planear, mas algo estava muito errado. Julian não respondeu imediatamente. Ele continuou a observá-la, avaliando não apenas as suas palavras, mas a sinceridade nos seus olhos, a verdade na sua postura, o tremor sutil das suas mãos.
Não pareces alguém que se envolve em coisas assim, disse ele. Rachel soltou uma risada pequena e sem humor. Acredita, nunca imaginei que um dia colocaria um bilhete de aviso na conta de alguém como tu. Julian recostou-se na cadeira, com os dedos entrelaçados sobre a mesa. Trabalho com o Tony há quase 8 anos. Ninguém nunca foi mais próximo de mim do que ele. E é exatamente por isso que é quase impossível para mim aceitar isto. Ele não apenas me traiu, ele me vendeu. Julian fez uma pausa, seu olhar vagando brevemente para o vapor que subia do seu café. Não precisa ficar olhando por cima do ombro para ele. O Tony tem que ser removido da equação permanentemente. Rachel manteve o olhar fixo nele. Por quê? Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse a ponderar o quanto dizer. Então, finalmente, ele falou. Há um grupo que quer tomar o meu lugar. Não com violência, não da forma como os filmes retratam, mas removendo-me discretamente. Um acidente, um desaparecimento, uma substituição interna. O Tony era o elo perfeito no plano deles. Ele encontrou os olhos dela novamente. E desta vez o seu olhar ficou mais intenso. E de alguma forma tu atrapalhaste tudo isso. Rachel não sabia se sentia orgulho ou medo. Ela olhou para as suas mãos antes de levantar a cabeça. E agora? Já estou envolvida nisto, não estou? Julian acenou com a cabeça uma vez. Sim, mas ainda tens uma escolha. Podes sair daqui esta noite, voltar para o teu trabalho e nós vamos garantir que ninguém te toque. Ou podes dar um passo adiante e aprender o que é preciso para sobreviver neste mundo e ser protegida permanentemente. Mas, em troca, não há caminho de volta. Rachel soltou uma risada suave e abafada. Sou apenas uma rapariga que serve água num restaurante e agora estou sentada num café com um homem que pode fazer alguém desaparecer com um único telefonema. Julian não sorriu. Sua voz baixou para quase um sussurro. E tu salvaste aquele homem. Seus olhos não vacilaram. Então, a questão é, quem tu queres ser agora? A rapariga que serve água ou a mulher que escolhe o próximo capítulo da sua própria vida? Rachel não respondeu imediatamente. Ela olhou para a janela enevoada pela chuva, onde a neve tinha começado a cair novamente. Flocos brancos e suaves flutuavam por uma rua deserta como algo saído de um sonho que ela nunca esperava entrar. Ela sabia que, independentemente da sua escolha, nada permaneceria igual. Julian afastou-se da janela, a luz da rua projetando um brilho fraco ao longo de sua maçã do rosto. E Rachel notou as linhas finas perto dos olhos dele. Linhas que não eram da idade, mas de muitas noites sem dormir. Ele ficou sentado em silêncio por alguns segundos, como se estivesse a decidir algo profundamente pessoal. Depois colocou uma mão sobre a mesa e tirou uma pequena caixa de madeira escura de dentro do casaco, colocando-a gentilmente entre eles. Rachel olhou para ela sem tocar, sem questionar, esperando pelas palavras dele. A voz de Julian estava mais baixa do que antes, mas não mais distante. No mundo em que vivo, não há muitas pessoas que mantêm a clareza e a decência em meio ao perigo. Você não apenas viu o que estava errado, mas agiu para impedir isso. Você me salvou de uma morte que foi planejada com cuidado, Rachel. E isso não é algo que pretendo esquecer. Ela olhou para a caixa antes de voltar a olhar para ele. O que há dentro? Julian não respondeu imediatamente. Em vez disso, abriu a tampa lentamente, revelando um pingente de prata simples, com marcas desconhecidas gravadas. Não brilhava nem ostentava o brilho de joias caras. Em vez disso, carregava um peso que parecia quase antigo. Isto é um símbolo de proteção, disse ele. Não é decoração. No meu mundo, quando usas isto, todos os inimigos, todos os aliados, todos os rivais entendem que estás sob a minha proteção. E isso significa que eles estão proibidos de te tocar. Rachel olhou para o pequeno objeto que repousava silenciosamente entre eles. Ninguém nunca lhe tinha falado de um mundo onde o poder podia ser carregado num cordão ao pescoço, mas ali estava ele. Ela deu uma risada trêmula, sem saber se era por nervosismo ou pela sensação surreal de estar dentro de uma história que nunca concordou em participar. Acho que estás a brincar. A expressão de Julian não mudou. Nunca brinquei com a sobrevivência, e tu também não deves brincar. Rachel estendeu a mão, passando a ponta do dedo pela superfície fria e lisa, como pedra sob a neve. Se eu aceitar isto, significa que estou a concordar em entrar no teu mundo. Julian acenou com a cabeça. Sim, ninguém usa isto e volta à vida normal. Mas não vou forçar a tua mão.
Esta é uma escolha. Entraste por acidente. Se ficares, é porque escolheste ficar. Rachel endireitou-se, colocando as mãos nas coxas, com um olhar fixo nele. Porque eu? Tem centenas, talvez milhares de pessoas que trabalhariam para ti, proteger-te-iam, até morreriam por ti. Por que escolher uma empregada de mesa anônima? Julian recostou-se com um olhar profundo e firme. Porque não tens medo. Tenho medo, respondeu ela instantaneamente. Estava a tremer. Saí a correr do restaurante como uma criminosa. Mas voltaste, disse ele suavemente. Atendeste a chamada. Entraste aqui. Estás a fazer as perguntas que os outros têm medo de fazer. Coragem não é a ausência de medo. É escolher agir apesar dele. És o tipo de pessoa de que preciso. Rachel ficou imóvel. Nunca ninguém lhe tinha falado assim. Nunca ninguém tinha olhado para ela e visto outra coisa além de uma empregada que sorria no quê e carregava tabuleiros. Mas Julian viu algo mais. E ela percebeu que essa era a parte mais perigosa. Ele empurrou a caixa na direção dela. A decisão é sua, mas não tenho muito tempo. Se você aceitar, vou lhe ensinar tudo o que precisa para sobreviver. Se não, você vai deixar esta cidade hoje à noite. E vou garantir que ninguém jamais saiba que você existiu. Ambas são formas de proteção, mas uma mantém você viva. A outra faz-te desaparecer. Rachel olhou novamente para o pingente, com o peito apertado por um sentimento que não conseguia nomear. Sentia-se como se estivesse parada à beira da estrada há muito tempo e agora um portão se abrisse diante dela. Ela não sabia o que a esperava do outro lado, apenas que, se recusasse a atravessá-lo, passaria o resto da vida imaginando o que poderia ter acontecido se tivesse sido corajosa o suficiente para dar o passo. Rachel segurou o colar na mão, os dedos fechando-se em torno dele, como se tentasse sentir o verdadeiro peso da decisão que acabara de tomar. O pingente não parecia mais frio. Ou talvez a sua mão tivesse ficado quente demais sob a enxurrada de emoções que a invadiam para distinguir a diferença. Julian não disse mais nada, observando em silêncio, como se aquele momento já não lhe pertencesse. Ela levantou a corrente, passou-a pela cabeça e deixou o pingente repousar contra sua pele, por baixo da fina camada da sua camisola. No instante em que ele a tocou, ela sentiu um calafrio distinto percorrer o seu pescoço, deslizar pela sua espinha e espalhar-se por todo o seu corpo. Não doía. Não era assustador. Era simplesmente um arrepio que ela não conseguia explicar, como se um fino véu de névoa tivesse passado pela sua mente por um breve segundo antes de se dissolver, deixando para trás uma calma que parecia estranhamente menos solitária. Julian acenou com a cabeça lentamente, como se já tivesse testemunhado esse ritual centenas de vezes antes. Ela tinha escolhido, e o mundo responderia. Rachel não entendeu completamente o que ele queria dizer até saírem do café. Tudo parecia igual. A rua deserta, a neve a cair, o brilho fraco das luzes da rua. Mas o homem sentado no carro estacionado nas proximidades observava-a com o reconhecimento reservado a alguém importante. Não era curiosidade. Era reconhecimento. Ele acenou levemente com a cabeça quando os seus olhos se encontraram antes de desviar o olhar. Na esquina, uma mulher com um casaco preto passeava o seu cão e, quando olhou para Julian e Rachel, pressionou subtilmente 2 dedos contra o pulso esquerdo num sinal silencioso, antes de continuar como se nada de anormal tivesse acontecido. Rachel abrandou o passo, os olhos a varrerem a rua tranquila. Quem quer que os tivesse visto estava a desempenhar um papel. Era demasiado suave, demasiado sincronizado, demasiado deliberado. Virou-se para Julian. Eles já sabem, não sabem? Julian esboçou um sorriso tênue. Este mundo tem a sua própria linguagem, Rachel. E tu acabaste de fazer um voto. As pessoas vão reconhecê-lo e ajustar-se em conformidade. Já não és invisível. Rachel respirou fundo, deixando o ar gelado encher os pulmões. Pela primeira vez em anos, sentiu-se vista não por clientes ou colegas de trabalho, mas por pessoas que viviam entre a sombra e a luz, pessoas que moldavam destinos sem nunca aparecerem nas notícias. Eles conheciam-na e, mais importante, reconheciam-na. Quando voltou para o seu apartamento, Rachel ficou em frente ao espelho, tirou o casaco e revelou o pingente de prata que brilhava contra a sua pele. Pequeno e simples, mas agora parecia uma marca gravada do destino. Tudo tinha mudado.
Ela tinha mudado e o mundo não a veria mais como uma empregada de mesa. Na manhã seguinte, Rachel acordou mais cedo do que o habitual, embora mal tivesse dormido. O colar ainda estava em seu pescoço, frio e leve, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ela se observou no espelho, procurando por qualquer sinal visível de que sua vida tinha mudado, mas o reflexo continuava o mesmo. Rachel, com o cabelo castanho despenteado, olhos sombreados e traços delicados. Vestiu o casaco e o cachecol, saiu e entrou numa cidade que fervilhava como se não tivesse ideia de que ela tinha feito algo que alteraria o curso da sua vida. Mas ela podia sentir uma pressão nos ombros como uma peça de roupa feita de algo invisível. Os olhos já não passavam por ela. Permaneciam com cautela, com curiosidade, às vezes com um cansaço sutil. Na paragem de autocarro, ela reparou em dois policiais a examinar a multidão, com expressões severas e autoritárias. Um deles cruzou o olhar com ela, e por um segundo, Rachel sentiu o velho instinto de desviar o olhar. Mas quando o olhar do polícia caiu sobre o pendente de prata que repousava no seu pescoço, a sua atitude mudou instantaneamente. Ele não pediu identificação. Não a questionou. Em vez disso, endireitou a postura, tocou na aba do boné num aceno de respeito subtil e deliberado e virou deliberadamente as costas para lhe dar privacidade. Foi um gesto diferente da própria lei. Mais tarde, ela passou por uma discoteca que tinha acabado de fechar para a limpeza matinal. Três homens grandes, com tatuagens no pescoço e cicatrizes nos nós dos dedos, estavam à entrada. O tipo de homens que Rachel normalmente atravessaria a rua para evitar. Um deles deu um passo à frente como se fosse bloquear o seu caminho, com um sorriso malicioso no rosto. Então ele viu o brilho fraco da prata. Ele parou no meio do passo. Um sinal silencioso pareceu passar pelo grupo. O sorriso desapareceu, substituído por um olhar de reconhecimento repentino e frio. Sem dizer uma palavra, eles se afastaram, abrindo um caminho largo para ela na calçada, com as cabeças baixas enquanto ela passava. Rachel atravessou o espaço que eles criaram, com o coração a bater forte, não por medo, mas pela compreensão do que agora carregava. Ela não era mais apenas Rachel, ela era intocável. Estava a entrar num mundo onde gestos, olhares e distância carregavam significados complexos, e cada ação sua era observada através de uma lente diferente, onde ninguém falava. No entanto, todos compreendiam o seu lugar. Ela voltou para casa, fechou a porta e se perguntou em que exatamente tinha entrado. Ela pensara que a proteção de Julian poderia ser reconfortante, mas, em vez disso, marcou-a com um símbolo que a diferenciava de todos ao seu redor. O seu telemóvel vibrou, uma nova mensagem de um número não salvo. Você vai se adaptar. Não tire isso. Rachel olhou para as palavras, um arrepio percorrendo a sua espinha. Embora nenhum nome aparecesse, ela sabia que era Olivia. Ela colocou o telemóvel na mesa, caminhou até a janela e abriu a cortina. Um SUV preto estava parado na entrada do beco. Motor desligado, luzes apagadas, imóvel como um par de olhos escondidos atrás de vidros escuros. Ela sabia que eles estavam observando. Era inevitável. Julian não a deixaria andar sozinha nos primeiros dias de sua iniciação. Fosse proteção ou vigilância, o efeito era o mesmo. Ela não era mais totalmente livre. Ela se recostou na parede, os dedos subindo até o pingente. Ninguém lhe tinha dito que o preço de ser vista não era admiração, mas separação. E agora ela compreendia. Quando o mundo a reconhecesse, ela não poderia mais desaparecer nele. E o peso dessa verdade era mais pesado do que qualquer coisa que ela tivesse imaginado. Naquela noite, Rachel recebeu uma breve mensagem de Olivia. 20 ao telhado do Whitmore Hotel. Sem explicações, sem instruções, apenas um local e uma hora. E nesse novo mundo, algumas palavras muitas vezes tinham mais peso do que uma conversa inteira. Ela vestiu um vestido preto simples, colocou o seu longo casaco de lã, deixou o cabelo cair naturalmente e saiu com uma mistura de expectativa, preocupação e consciência aguçada. O Whitmore Hotel ficava na Gold Coast, com as suas paredes de mármore e tapetes vermelhos grossos, uma declaração silenciosa de que nem todos eram permitidos lá dentro. Mas quando ela entrou, ninguém a impediu. A recepcionista acenou com a cabeça e guiou-a até um elevador privado. Ele subiu diretamente até o último andar, onde as portas se abriram para um corredor silencioso, revestido de veludo e iluminado por lustres de cristal
que projetavam reflexos suaves e cintilantes no teto. Um homem de fato preto esperava no final do corredor e, sem perguntar o nome dela, inclinou a cabeça e segurou a porta. Lá dentro havia uma sala de jantar com paredes de vidro e uma vista panorâmica da cidade brilhando sob o céu noturno. A mesa estava posta com velas a cintilar suavemente e vinho tinto escuro a brilhar em copos altos e finos. Julian estava de pé junto à janela, de costas para ela, e só se virou quando a porta se fechou. Rachel acenou com a cabeça em saudação. Ele aproximou-se dela, sem a dureza que costumava ter. No seu fato cinzento claro, parecia deliberadamente mais suave, como se estivesse a diminuir a distância invisível que sempre existira entre eles. Obrigada por ter vindo. Ela sentou-se quando ele fez um gesto. Eles compartilharam o primeiro prato em silêncio, acompanhados apenas pelo murmúrio suave de jazz clássico que vinha de alto-falantes ocultos. A tensão entre eles parecia delicada, não por causa do perigo, mas pelo peso de algo importante que precisava ser dito. Depois que o garçom encheu os copos e se retirou, Julian finalmente falou. Você sobreviveu aos primeiros 3 dias desde que começou a usar o colar. Sei que não tem sido confortável. Rachel baixou o copo. Parece que estou a ser vista através de mim. As pessoas já não olham para mim como uma pessoa normal. Elas evitam-me. Elas temem-me. Julian abanou a cabeça suavemente. Elas não temem-te. Elas temem aquele que está atrás de ti. E essa é a única coisa que te mantém segura. Ela manteve o olhar fixo nele, esperando algo mais do que essa verdade. Julian exalou. Não te convidei esta noite apenas para jantar. Quero que consideres um papel formal. Não proteção, não subordinada, uma ligação, alguém que possa ficar entre os dois mundos. Tens o instinto de sentir o perigo antes que ele chegue, a inteligência para permanecer em silêncio quando necessário e a coragem para agir quando os outros congelam. Pessoas como tu são raras, e não quero que sobrevivas neste mundo apenas usando um símbolo. Quero que tenhas um propósito nele. Rachel apertou o guardanapo no colo, os olhos vagando em direção à cidade cintilante abaixo, onde milhares de histórias se desenrolavam todas as noites, despercebidas pela maioria. Ela nunca tinha recebido nada significativo, nunca tinha sido convidada para nenhum espaço de importância. Mas também sabia que aceitar significava que não haveria retorno para quem ela tinha sido. Se eu concordar, perguntou baixinho, o que acontece a seguir? Julian serviu um pouco mais de vinho na taça dela. Serás treinada. Alguém te ensinará a ler uma sala, a mover-te sem deixar rastros, a sobreviver quando tudo ao teu redor começar a desmoronar. E se te destacares, ganharás o direito de escolher o teu próprio caminho. Não serás uma peça no tabuleiro. Serás uma jogadora. Rachel observou o líquido vermelho girando, refletindo o dourado quente das velas como sangue diluído. Não era romance. Era um aviso. Cada passo neste mundo exigia um preço. Mas o que a fez concordar não foi o poder. Foi a forma como Julian olhou para ela quando disse que ela era importante. Pela primeira vez, alguém a via não como uma sombra, e por isso ela estava disposta a arriscar tudo. Rachel sentou-se em silêncio diante do copo de vinho meio vazio, a sua mente girando com um emaranhado de perguntas que não ofereciam respostas. Julian não a pressionou porque compreendeu que o que acabara de propor não era algo que uma pessoa pudesse aceitar num instante. Especialmente uma mulher que, menos de uma semana antes, era empregada de mesa num restaurante de que ninguém se lembrava. Uma mulher cuja vida nunca se tinha aproximado do poder. Mas o seu silêncio não era uma recusa, era a quietude antes de uma viragem. Rachel ergueu o olhar e encontrou os olhos dele. Se eu concordar, preciso saber no que estou a me meter. Não darei um passo adiante às cegas. Não me tornarei uma ferramenta novamente. Sua voz transmitia uma firmeza que não era frágil nem duvidosa, mas pertencia a alguém que estava testando os verdadeiros limites da oportunidade que se apresentava diante dela. Julian assentiu, seus olhos suavizando-se de uma forma que ele raramente permitia. Você não será uma ferramenta. Não preciso de obediência. Preciso de alguém que possa escolher, alguém que veja o que os outros ignoram. Não serás forçada a nada. Mas, uma vez que aceitares, carregarás o peso de todas as decisões. Ninguém virá salvar-te quando cometeres um erro. Ninguém te protegerá se te perderes. Rachel baixou a cabeça. Não por medo,
mas porque aquelas palavras tocaram algo dentro dela que há muito estava negligenciado. Durante anos, ela viveu de acordo com horários, ordens e menus pré-definidos. Nunca ninguém lhe perguntou o que ela pensava. Nunca ninguém a deixou decidir o rumo da sua própria vida. Pela primeira vez, ela tinha uma escolha. Mas uma escolha sempre trazia consequências que a acompanhariam pelo resto dos seus dias. Tenho uma condição, disse ela baixinho. Juliane ergueu uma sobrancelha, sem surpresa, mas sem esperar por isso tão cedo. Se eu trabalhar consigo, quero a verdade, não as peças de que preciso para uma tarefa. Toda a verdade sobre si, sobre a Olivia, sobre o poder ao qual estou muito próxima. Se estou a entrar num jogo perigoso, então quero ver todo o tabuleiro. Julian não respondeu imediatamente. Ele a estudou por um longo momento, depois inclinou a cabeça. Não é como ninguém com quem já trabalhei, e é por isso que a escolhi. Ele levantou o copo e bateu levemente no dela, um pequeno gesto que parecia um acordo tácito. Rachel tomou um gole, o coração apertado por uma tempestade de emoções. Ela sabia que estava a afastar-se de tudo o que lhe era familiar. Não haveria mais madrugadas a fazer café. Não haveria mais o barulho dos talheres na cozinha. Não haveria mais sorrisos forçados dos clientes habituais ao deixarem alguns dólares na mesa. Ela estava a entrar num mundo onde cada olhar tinha um significado. Cada palavra atingia uma camada mais profunda. E cada erro exigia um preço muito maior do que tempo ou dinheiro. Mas ela também sabia que, se desistisse agora, ficaria suspensa entre a existência e a invisibilidade para sempre. E ela estava exausta de fingir que a invisibilidade era suficiente. Julian endireitou-se, a nitidez voltando aos seus olhos, mas sem a distância anterior. Amanhã à noite, Olivia virá buscá-la. A partir de então, nada será teórico. Rachel assentiu, sentindo um peso dentro dela que não era medo, mas uma profunda consciência de que cada passo à frente agora carregaria todas as consequências da escolha. Ela levantou-se, olhando para Julian uma última vez antes de se virar. O pingente roçou o seu peito, uma lembrança silenciosa do caminho que ela havia escolhido, e o mundo responderia. Na manhã seguinte, exatamente às 7 horas, a campainha tocou 3 vezes curtas e uma longa. Rachel já estava acordada há muito tempo, sentada na penumbra da sua pequena cozinha, com as mãos em volta de uma chávena de café frio. Quando ela abriu a porta, Olivia estava lá, vestindo um sobretudo cinza escuro. O rosto dela estava inexpressivo, o olhar percorrendo Rachel como se medisse a sua determinação com um único olhar. Está pronta? Rachel acenou com a cabeça sem falar. Elas desceram até o SUV preto que esperava na rua e ninguém falou durante a viagem de meia hora pelas ruas tranquilas de Chicago ao amanhecer. O carro parou em frente a um prédio sem placa, apenas uma estrutura de concreto envolta em vidro escuro, sem revelar nada. Olivia passou um cartão magnético e elas passaram por 3 camadas de segurança, antes de parar numa pequena sala iluminada por luzes embutidas suaves, com uma mesa de madeira lisa entre 2 cadeiras e um envelope grosso colocado cuidadosamente no centro. Rachel sentou-se quando Olivia fez um gesto. Ela abriu o envelope e tirou 2 cópias idênticas de um contrato. O texto não era longo, mas cada linha era incisiva, clara e desprovida de emoção. Sem promessas, sem sedução de status, apenas cláusulas sobre confidencialidade absoluta, responsabilidade pessoal e aceitação de qualquer consequência decorrente de suas próprias ações. Rachel leu cada palavra lentamente. Sua mão não tremia, mas seu coração batia mais forte a cada frase. Quando terminou, ela assinou com um traço firme. Olivia recolheu os papéis e entregou a Rachel uma pequena caixa preta. Dentro havia um telefone fino sem marca, com uma tela em branco e um único botão liga ou desliga. Isso é para comunicação interna. Sem GPS, sem pirataria informática, sem números armazenados, sem internet. Todo o contato começa por nós. Mantenha-o consigo o tempo todo. Rachel pegou no aparelho, surpreendida com o quão leve ele era, apesar de ter o frio do metal recém-cortado. Olivia continuou, com a voz ainda controlada. A partir de hoje, você começa um ciclo de treino de 6 semanas. Cada dia começa às 6 horas da manhã e termina às 8 da noite. Sem telefone pessoal, sem redes sociais, sem comunicação externa. Se desistires no meio do caminho, as tuas informações desaparecem e tu deixas a cidade na mesma noite.
Rachel não vacilou, simplesmente acenou com a cabeça como se esperasse cada palavra. Olivia levantou-se e abriu a porta. Um homem de meia-idade esperava, vestido inteiramente de preto, com movimentos fluidos como um ex-soldado. Ele não disse o nome, apenas acenou com a cabeça uma vez. Venha comigo. Rachel saiu da sala, deixando para trás o contrato, o café frio ainda presente nos seus pensamentos e a vida que tinha oficialmente terminado. Ela não olhou para trás, porque a partir do momento em que assinou, todas as saídas atrás dela se fecharam. Restava apenas um caminho: seguir em frente. O primeiro dia de treino começou antes do sol nascer. Rachel acordou com 3 batidas fortes ecoando pela pequena sala no porão que lhe foi designada. Sem janelas, uma cama estreita, um armário de metal, luz fluorescente e uma câmera fixa no canto. Marcos, como ela descobriria mais tarde, estava à espera no corredor. Ele não disse nada, simplesmente virou-se e caminhou. Ela seguiu-o por um corredor alcatifado, através de uma porta de aço destrancada por código, e entrou no que parecia ser um complexo militar em miniatura. Paredes de betão, piso revestido de borracha e uma série de conjuntos de simulação. Um bar falso, um átrio de hotel, um elevador, uma casa de banho pública. Todas as cenas construídas com uma precisão assustadora. Cada canto escondia o seu próprio teste. Marcos não lhe deu nenhuma palestra nem a ajudou a relaxar. Atirou-lhe um uniforme de treino cinzento e disse uma palavra: comece. A primeira parte era de condicionamento físico. Correram 5 voltas ao redor do piso de treino sem pausas. Depois fizeram flexões, abdominais, escaladas na corda e percursos de obstáculos. Rachel não era fraca, mas não estava preparada para isso. Os seus músculos gritavam após a terceira volta. As suas pernas tremiam, o suor escorria pelas suas costas. Cada vez que ela abrandava, Marcos não a repreendia nem a encorajava. Ele simplesmente observava com o mesmo olhar questionador, perguntando silenciosamente se ela estava a falar a sério sobre o que tinha concordado. Ela cerrou os dentes e continuou. Após a prova física, ela foi levada para outra sala, onde uma mesa e um grande ecrã a aguardavam. Arquivos, fotografias, diagramas e mensagens codificadas estavam espalhados pela mesa. Marcos falou apenas uma vez. Analise como um predador. Não leia, entende? Durante 3 horas, ela foi submetida a um cenário após o outro. Rastrear uma pessoa através de uma sequência de fotos de segurança, identificar a anomalia num mapa de câmaras, detectar emoções falsas numa mensagem digitada. Ela pensava que trabalhar num restaurante tinha aprimorado as suas habilidades de observação, mas agora compreendia que esse mundo exigia um tipo de visão completamente diferente. Ela tinha que parecer que sua vida dependia de perceber um canto desfocado em um quadro de vídeo. Ela teve um intervalo de 15 minutos ao meio-dia. Sem sala de estar, sem cadeira, apenas uma parede para se apoiar e uma garrafa de água. Rachel não se queixou. Bebeu em silêncio e reorganizou os seus pensamentos. A tarde foi dedicada ao treino de reflexos. Marcos levou-a para uma sala com paredes sensíveis a sensores. As luzes acendiam e apagavam sem aviso. Os alarmes soavam. Portas escondidas abriam-se repentinamente. Ela tinha de reagir instantaneamente. Abaixar-se, correr, congelar. Falhou repetidamente. Às vezes tropeçava. Às vezes reagia tarde. E o alarme vermelho soava pela sala. Mas ela não desistiu. Cada erro aguçava os seus instintos. Quando regressou ao quarto que lhe tinha sido atribuído naquela noite, o seu corpo parecia ter sido desmontado e mal reconstruído. Os seus braços tremiam de exaustão, as solas dos pés ardiam, mas os seus olhos já não demonstravam confusão. Demonstravam uma determinação silenciosa, o início da compreensão de que ela poderia ser mais capaz do que alguma vez acreditara. Quando se deitou, o pingente frio tocou o seu externo, sussurrando uma lembrança familiar de que ela já não estava do lado de fora da porta. Ela tinha entrado e, por mais difícil que fosse o caminho à sua frente, sabia que estava pronta para aprender a dominá-lo. Na 4ª semana de treino, Rachel entrou na sala de reflexos sem sentir o batimento cardíaco frenético que costumava martelar no seu peito nos primeiros dias. No momento em que a luz se acendeu, ela se posicionou instintivamente, seus olhos percorrendo os 4 cantos do teto em um hábito profundamente enraizado em seu corpo.
Quando o alarme soou e a porta à direita se abriu, um manequim se lançou em sua direção. Rachel se abaixou, girou o ombro, desviou do impacto e atingiu o ponto fraco marcado em vermelho no peito do manequim. Um baip agudo ecoou do painel de controlo. Perfeito. Marcos estava no canto da sala, de braços cruzados, acenando levemente com a cabeça sem oferecer elogios. Rachel não precisava mais de elogios. O sucesso havia se tornado a nova base. Não era sorte ou coincidência, mas o resultado suado de cada hora passada a suar, tropeçar, levantar-se novamente e deixar a dor esculpir força em seus ossos. Ela lembrava-se do seu primeiro dia, quando terminar 3 voltas na pista parecia um castigo. Agora, as suas manhãs começavam com 10 voltas, e ela ainda tinha força suficiente para completar tudo o que se seguia. Ela não perguntava mais: será que consigo fazer isto? Essa pergunta morrera no 5º dia, quando ela parou de olhar para o relógio para medir o seu sofrimento. Ela foi substituída por algo mais incisivo. Será que consigo fazer isso mais rápido, com mais precisão? Na sala de análise, ela já não se sentia oprimida por dezenas de fotos de vigilância, imagens de segurança desfocadas ou mensagens codificadas. Os seus olhos agora captavam detalhes que outros ignoravam. Os seus ouvidos captavam padrões suspeitos enterrados na repetição. Os seus instintos reagiam mais rápido do que os seus pensamentos. Olivia, que ocasionalmente a visitava para monitorizar o progresso, uma vez ficou atrás dela sem que Rachel percebesse. Mas, momentos depois, quando Olivia se afastou sem fazer barulho, Rachel virou a cabeça e disse baixinho: está a usar sapatilhas macias, mas a gola do seu casaco roça no cinto. Há um leve atrito cada vez que se vira. Olivia apenas sorriu, sem dizer nada. Mas Rachel sabia que tinha acabado de passar num teste tácito. A confiança começou a instalar-se nela. Não o orgulho, mas a compreensão fundamentada de onde estavam os seus limites e como ultrapassá-los centímetro a centímetro. Nos exercícios de simulação, ela já não era a recém-chegada hesitante que reagia tarde, à espera de orientações. Ela antecipava, decidia e estava certa na maioria das vezes. Ninguém na instalação dizia isso em voz alta, mas os seus olhos diziam o suficiente. A desconfiança tinha se transformado em reconhecimento. A observação tinha se transformado em respeito. Até Marcos, que antes corrigia implacavelmente cada pequeno erro, agora às vezes deixava-a realizar um exercício inteiro sem interferir. Era um reconhecimento sem palavras. Naquela noite, deitada na estreita cama de metal a qual se habituara, Rachel já não sentia o peso a pressionar-lhe o peito como nas primeiras noites. Olhou para o teto branco com a mão pousada no colar debaixo da camisa, sentindo o pulso constante do seu próprio coração. Já não tinha medo. Não porque o mundo se tivesse tornado menos perigoso, mas porque ela tinha mudado. Agora conseguia caminhar na escuridão sem tremer. Podia ver a verdade por trás dos olhos dos outros. Podia prever o perigo a partir da mais pequena mudança no ar. Rachel já não era a empregada de mesa silenciosa que se escondia atrás da porta da cozinha. Estava a tornar-se alguém novo, alguém forjado no próprio mundo que outrora temia e alguém que já não recuava. A última semana de treino não começou com exercícios físicos ou simulações de emergência, mas com um convite de Olivia para participar numa festa privada num penthouse no centro da cidade. Era a primeira vez que Rachel enfrentaria o mundo real para o qual estava a ser preparada. Recebeu um vestido preto simples, mas perfeitamente ajustado, e um par de saltos altos que pareciam estranhos em comparação com os sapatos de trabalho macios que costumava usar. Olivia não a acompanhou. Rachel foi deixada em frente ao edifício, onde um motorista abriu a porta para ela sem dizer uma palavra. O último andar revelou-se um espaço deslumbrante e elegante, com tetos altos, iluminação âmbar acolhedora e o suave murmúrio do jazz que envolvia o ar como veludo. Os convidados estavam impecavelmente vestidos, educados, comedidos em cada movimento. No entanto, cada aperto de mão transmitia uma força invisível. Rachel sentiu-se como uma corrente sob os pés. Isto não era uma festa. Era uma arena, e todos aqui conheciam as regras. Rachel agiu exatamente como lhe ensinaram, segurando o copo da maneira correta, mantendo o olhar firme, sem vacilar. Oferecendo um sorriso que era parte cortesia, parte curiosidade. A primeira pessoa a se aproximar dela foi uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos presos com elegância,
voz baixa e autoritária. Ela não se apresentou, simplesmente perguntou: Julian escolheu você, não foi? Rachel acenou com a cabeça uma vez. Isso pareceu dar à mulher tudo o que ela precisava antes de se afastar sem dizer mais nada. O que se seguiu foi uma série de conversas curtas e educadas, cada uma carregando um teste sutil por trás das expressões calmas dos interlocutores. Perguntaram-lhe a sua opinião sobre a neutralidade nos negócios, se ela acreditava que a lealdade existia no mundo onde a informação era moeda corrente, e se tivesse de escolher entre moralidade e sobrevivência, o que escolheria? Rachel não respondeu corretamente. Ela respondeu com sinceridade. Acho que ninguém consegue manter as mãos limpas se quiser sobreviver num sistema que é sujo desde o início. Mas eu escolheria o tipo de sujeira que posso controlar. Alguns olharam para ela por mais tempo do que seria educado, como se estivessem surpresos que uma recém-chegada ousasse falar tão abertamente. Após 2 horas, Rachel compreendeu que o verdadeiro teste não era sobre elegância ou charme. Era sobre firmeza. Queriam ver se ela conseguia manter a sua posição, se cedia sob pressão, se recuava. Ela não cedeu. Começou a compreender a linguagem silenciosa da sala. A forma como alguém tocava nos lábios antes de mencionar algo realmente importante. A forma como os olhos se desviam quando se diz uma mentira. As alianças sugeridas por quem estava ao lado de quem e quem evitava brindar. Tudo era um código e ela estava a aprender rapidamente. Quando a noite chegou ao fim, Julian apareceu sem drama, sem alarde, simplesmente entrou e o ar mudou ao seu redor. Ele aproximou-se dela com apenas uma instrução silenciosa. Venha comigo. Eles deixaram a cobertura, desceram até a garagem, onde um carro preto os esperava. No caminho de volta, Julian disse: Você não apenas acompanhou, causaste uma boa impressão. Alguém até perguntou se estás a ser preparada para um cargo de consultoria. Rachel olhou pela janela, vendo as luzes da rua piscarem como fatias finas de sua antiga vida desaparecendo atrás dela. Ela não respondeu, mas sua mão encontrou o colar repousando contra seu peito, lembrando-a de que não estava mais se movendo por medo. Ela estava se movendo porque, pela primeira vez, o caminho à sua frente pertencia a ela. Ninguém jamais olharia para ela com pena novamente. Ela não era um peão, estava ali a aprender a jogar o jogo. Sozinha no último andar do edifício, olhando para uma cidade brilhando sob uma luz dourada e quente, Rachel cruzou os braços, o cabelo agitado pelo vento frio e cortante do inverno. Abaixo dela, as ruas se entrelaçavam como veias inquietas. Os faróis dos carros piscando como o batimento cardíaco de um gigante vivo, do qual ela agora fazia parte. De uma rapariga tranquila que carregava bandejas num restaurante esquecível durante o inverno brutal de Chicago, ela entrou num mundo onde cada palavra carregava um peso oculto, onde um aperto de mão podia sustentar uma vida ou acabar com ela. Esse mundo era mais frio e mais complexo do que ela jamais imaginara. Mas também foi onde ela aprendeu a se definir pela primeira vez. Ela já tivera medo, medo de ser deixada para trás, invisível, esquecida, um nome que passava pela vida sem deixar marcas. Mas agora ela compreendia que uma vida digna de ser lembrada não vinha de onde se estava. Vinha de como se permanecia de pé quando a tempestade chegava. Rachel tocou o pingente que repousava contra o seu peito. Desde o dia em que o colocou, tudo mudou. Não porque oferecia proteção, mas porque simbolizava escolha. Ela não tinha sido forçada a essa vida. Ela tinha entrado nela. E a cada passo, ela aprendeu a ver o mundo através dos olhos de alguém que não temia mais as suas sombras. Talvez todos nós já tenhamos sido uma Rachel em algum momento, vivendo silenciosamente na sombra de outra pessoa, esperando ser vistos, flutuando por uma vida que não escolhemos. Mas a verdadeira questão é, quando a oportunidade aparece, temos coragem de aproveitá-la? Mesmo sabendo que o caminho à frente não será fácil, mesmo sabendo que pode não haver volta. A história de Rachel não é apenas sobre sobrevivência, é uma questão de identidade. Quem sou eu sem alguém para me dizer para onde ir? Quem sou eu quando sou eu a escolher o que é certo e o que é errado? Quem sou eu num mundo onde a confiança é um luxo? E tu, depois de ouvir a história dela, já te sentiste num limiar como Rachel? Já enfrentaste um momento em que tiveste de escolher entre segurança e crescimento? Partilha as tuas ideias nos comentários abaixo.
Ficaríamos honrados em ouvir o que ressoa no fundo do seu coração. Cada história reflete um pedaço da vida, e através da sua própria voz, podemos encontrar a conexão que os dias agitados muitas vezes nos roubam. Se esta história tocou algo dentro de si, lembre-se de curtir o vídeo, partilhá-lo com alguém de quem gosta e, o mais importante, inscrever-se no nosso canal para não perder nenhuma das histórias comoventes e significativas que trazemos para si todos os dias. Obrigado por ficar conosco até o último momento. Desejamos-lhe boa saúde, dias tranquilos e uma vida repleta de luz suave e positiva. Adeus e esperamos vê-lo no próximo